Terminou há pouco a audiência pública do Supremo Tribunal Federal que discutiu o Marco Civil da Internet. Quem acompanhou e traz agora todas as informações para a gente, a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Logo após as exposições, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que convocaram a audiência pública, fizeram um balanço dos trabalhos e agradeceram aos cerca de 70 expositores. O ministro Dias Toffoli disse que a conclusão do que foi apresentado aqui nesses 2 dias será manifestada no voto de cada ministro, mas que o encontro deixou clara a necessidade de estabelecer limites e responsabilidades para a atuação das plataformas. Não compete aqui, nem a mim, nem ao ministro Luiz Fux, fazer qualquer tipo de juízo de valor. Isso será feito a partir do voto que iremos produzir. Mas está bastante claro que nós temos realmente que analisar como esse funcionamento das plataformas tem ou não que ter determinados limites, determinadas ações, e quem são as autoridades, os poderes competentes a essa regulação. Por isso foi importante aqui na abertura a dimensão dessa audiência pública com a participação do Judiciário, evidentemente, que estamos aqui no âmbito do Judiciário, mas também com a participação do Poder Executivo, com a participação do Poder Legislativo e da sociedade civil e de várias instituições do Estado brasileiro. Os ministros, que são relatores de 2 recursos extraordinários sobre o tema, disseram que ainda não há uma previsão de quando será agendado o julgamento no plenário da Corte. Mas, segundo o ministro Luiz Fux, a audiência deu informações suficientes para análise. Ele defendeu, inclusive, que as entidades participem mais ativamente sobre o assunto, inclusive no dia do julgamento. Luiz Fux lembrou que, em muitos casos analisados em plenário, há questões que extrapolam o conhecimento dos ministros do STF, do campo jurídico, e, por isso, a importância desse tipo de debate. E nós estamos absolutamente municiados sobre todas as correntes. Artigo 19 é constitucional, artigo 19 é inconstitucional, artigo 19 tem de ter uma interpretação conforme, sem prejuízo dos efeitos colaterais que esse tema traz a lume. Então, eu queria dizer aos senhores que os senhores todos trouxeram soluções para os senhores e um grande problema para o Supremo Tribunal Federal. Nós agora nos deparamos com argumentos prós e contra, daí eu ter conversado também com o meu dileto amigo Dias Toffoli sobre a necessidade também dessas exposições surgirem no momento do julgamento do plenário, já que aqui a audiência se limitou a nós 2, que vamos trazer um voto denso, como foram as exposições, mas acho importante o plenário ouvi-los também. Ao longo desses 2 dias, foram mais ou menos 12 horas de debate sobre o Marco Civil da Internet, mais precisamente sobre a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados pelos usuários e a retirada desse material do ar. Tudo que foi produzido aqui vai ser transcrito e também colocado disponível nos autos do recurso que tramitam na Corte e motivaram a realização da audiência pública. Bom, vamos conferir agora na reportagem como foi a manhã de hoje de todas essas discussões. O representante da Associação Brasileira de Jurimetria afirmou que, desde 2014, o Poder Judiciário vem vivendo uma epidemia de processos relacionados aos conteúdos nas redes sociais. Marcelo Guedes Nunes considera o Marco Civil da Internet bem-sucedido, mas defende medidas futuras de regulação. Discutir eventuais aperfeiçoamentos e avanços, sempre volto a falar, do meu ponto de vista, respeitando as 2 premissas que fizeram do Marco Civil da Internet um marco regulatório bem-sucedido, que são o eixo de responsabilidade e uma clareza objetiva na definição das normas. Miguel Novaes, representante do Partido dos Trabalhadores, lembrou que nas 2 últimas eleições gerais, as campanhas
campanhas usaram as fake news como estratégia política. O advogado criticou a demora das plataformas em retirar os materiais da rede, mesmo com decisões da Justiça. Ao tempo que as campanhas e o Poder Judiciário foram obrigados a tomar diferentes medidas para diminuir os impactos sofridos durante o período eleitoral em razão da difusão das notícias falsas, que se deram dentro dos ambientes controlados e regulamentados pelas próprias plataformas, elas se mantiveram inerte, aguardando apenas a ordem judicial para agir. O destaque do debate foi, mais uma vez, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A norma estabelece que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdo de terceiros se descumprirem ordem judicial específica de remoção. Diogo Reis, representante do Instituto Liberdade Digital, apontou que o Congresso Nacional tem poder decisivo nos próximos passos da regulação. Como regular os parâmetros dessa sessão? Como trazer isso diante de uma decisão judicial? Ou trazer isso pelo poder do próprio judiciário? Talvez, mesmo de modo excepcional e restrito, nós não consigamos fugir ou se afastar da necessidade do processo legislativo. Da Alemanha, o representante do Legal Grounds Institute, Ricardo Campos, falou por videoconferência. Ele sugeriu medidas que podem ser adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para melhorar a autorregulação das redes sociais. A principal é a participação social. Se ter um canal para queixas e denúncias na própria plataforma e de fácil acesso para os usuários, para que os próprios usuários possam pedir, questionar remoção, receber uma justificativa clara e fundamentada pela remoção ou não remoção. Já a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, representada por Daniel Dias, disse que decisões pela retirada de conteúdo online pode configurar violação da liberdade de opinião. A questão, portanto, não é se a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiro leva a um aumento ou mesmo a diminuição do seu poder. Não é, na verdade, nenhuma coisa nem outra. No fundo, a questão não é a extensão desse poder, mas o seu exercício com responsabilidade. E é isso que nós defendemos. A divergência entre o modelo de retirada de conteúdos mediante decisão judicial prévia e mediante notificação ao provedor foi tratada pelo representante da Rede de Direito Civil Contemporâneo, Rodrigo Xavier. São dois modelos possíveis, dois modelos que encontram ressonância no ambiente constitucional brasileiro, mas que, conforme tantas vezes sustentado aqui desta tribuna, tem encontrado uma resposta proativa pelas plataformas e também pelo acesso à justiça, pelo funcionamento do Poder Judiciário. Do Rio de Janeiro, o coordenador da Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ também participou por videoconferência. Ele falou do risco que é colocar o Poder Judiciário como moderador dessa controvérsia. É paradoxal, ministro Toffoli, que uma lei que veio cuidar da internet, um ambiente sabidamente caracterizado pela intensa velocidade da propagação de conteúdo, tenha optado pelo remédio da judicialização prévia, um remédio cuja resposta não pode ser rápida nas atuais condições sob as quais trabalha o judiciário brasileiro.